Olá a todos, meu nome é Luiz Henrique de Sene Pereira e sou aluno do quarto ano de Engenharia Civil na ESC. Eu vou falar sobre o meu projeto de iniciação científica que trata da caracterização do peso bruto de caminhões em rodovias paulistas por dados de pesagem dinâmica. E este projeto foi orientado pelo professor Dr. José Reinaldo Sete. Quanto à caracterização do problema de pesquisa, trata-se da grande quantidade de caminhões com excesso de carga na corrente de tráfego, e o impacto causado por esses veículos que podem causar acidentes, diminuição da velocidade média de percurso e aumentar o deterioramento da via. Esses veículos, em geral, costumam evitar os postos de pesagem convencionais, as balanças estáticas. Como alternativa a isso, existem os sensores de pesagem dinâmica, em inglês Weigh Motion, também chamados de sensores WIN, que registram por meio de sensores piezoelétricos informações dos veículos que trafegam na velocidade operacional da via, e que podem ser usadas para classificar e caracterizar a frota de veículos, como o peso por eixo, as distâncias entre os eixos e o peso bruto total. Dessa forma, os objetivos do projeto foram os seguintes: organizar e estruturar um banco de dados brutos dos caminhões coletados pelos sensores WIN, classificar os caminhões e obter as distribuições de peso por eixo para cada categoria, determinar a frequência e a magnitude do excesso de carga, bem como avaliar o impacto desse excesso de carga. A organização e estruturação do banco de dados foi feita por um programa codificado em Python que lê o arquivo CSV de dados brutos e elimina os dados espúrios, isto é, aqueles que apresentam informações ilógicas devido a algum problema no registro dos valores. E também elimina veículos leves como picapes e automóveis, pois eles não causam um impacto considerável ao pavimento em relação aos caminhões. No total, haviam 696.872 veículos no arquivo de dados brutos, e após a filtragem, diminuiu para 534.932 veículos, sendo que foi possível classificar ao todo 374.443 veículos. Essa classificação foi feita por um sistema de categorias, em que cada uma corresponde a uma ou mais classes indicadas no quadro de fabricantes de veículos do DENIT de 2012. Essas categorias foram discretizadas pelo número de eixos e pelas distâncias entre eles. Com os veículos classificados, foi verificado se o caminhão estava dentro do limite legal de sua categoria ou não, verificando o excesso de peso bruto total e o excesso de peso por eixo. Sendo assim, foram encontrados um total de 14,2% de caminhões com excesso de carga. A análise do excesso de carga foi feita por meio dos cálculos dos fatores de equivalência de carga, que fazem a conversão de um eixo simples, duplo ou triplo em um eixo padrão de 8,2 toneladas. Neste projeto, foram utilizadas as formulações da Ashton e da Alsace para calcular os fatores de equivalência de carga, que levam a resultados diferentes, pois consideram parâmetros diferentes em suas fórmulas. Aqui está um exemplo para como funciona este cálculo. Temos um caminhão no limite legal com 6 toneladas no eixo dianteiro e 17 toneladas no eixo traseiro tandem duplo. A conversão desse eixo simples desse eixo duplo em aplicações de um eixo padrão resulta em 1,97, enquanto para um veículo com 20% de sobrecarga, com 7,2 toneladas no eixo dianteiro simples e 20,4 toneladas no eixo traseiro tandem duplo, resulta em 4,21 aplicações de um eixo padrão de 8,2 toneladas. Para o método da Ashton. Para o método da Alsace, os resultados obtidos são 8,83 para um caminhão no limite legal e 23,81 para um caminhão com 20% de sobrecarga. Para comparar esses valores, foi estabelecido um índice de sobrecarga, que representa a razão do fator de veículo considerando a sobrecarga pelo limite legal dele. Então, para o nosso exemplo, temos um caminhão com 20% de sobrepeso, e o fator de veículo de 4,21 pelo método da Ashton, ou 23,81 pelo método da Alsace. Este caminhão, no limite legal, teria um fator de veículo de 1,97 para a Ashton, ou 8,83 para o Alsace. Portanto, seu índice de sobrecarga é de 2,14 para o método da Ashton ou 2,7 para o método da Alsace. O que isso significa? Um caminhão com 20% de sobrecarga causa um impacto maior do que 2 caminhões no limite legal causariam. O índice de sobrecarga foi calculado para os 21 locais onde estavam instalados os sensores WIN, obtendo os seguintes resultados expressos nesta tabela, em que percebe-se que esses valores chegam até 2 para o método da Ashton e 3,6 para o método da Alsace. As principais contribuições do projeto foram a caracterização do tráfego rodoviário, já que o melhor conhecimento dos veículos que trafegam nas vias pode levar a projetos de estradas ou de conservação de rodovias mais adaptados à realidade. Foi possível também verificar a grande utilidade e vantagem dos sensores WIN para monitoramento dos caminhões em relação às balanças convencionais. Por fim, foi possível quantificar o impacto causado pela sobrecarga ao pavimento, o que pode diminuir a vida útil dele mais da metade. Obrigado a todos.